Cheirinho de mutreta no ar. O presidente Pedrinho precisa vir a público e explicar essa situação. O que está acontecendo com o potencial construtivo do Vasco? São mais de 500 milhões. Vai ter confusão? Será? Tem que se explicar. Antes de a gente falar sobre esse assunto, pedir para que você não esqueça de deixar seu like e pedir para que você se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Vamos contar toda essa história e aí vamos ver se tem mutreta ou se não tem mutreta. O jornalista escancarou o negócio. Vamos bater um papo sobre isso. Bom dia, Vascaíno. Bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz. Está entrando lá no nosso programa Café do Gigante. Esse programa que fala de Vasco sempre às 8 horas da manhã. Hoje vai te falar um pouco fora do futebol, né? Falando sobre potencial construtivo, um dinheiro aí que está estranho essa questão do Vasco. Muito esquisito. Essa reportagem que saiu ontem no site UOL. Eu sei que hoje é dia de Vasco. Vasco joga às 7h30 da noite. A gente vai fazer a live de pré-jogo. Hoje tem live de pré-jogo, hein? Às 6h15. A gente está entrando ao vivo falar sobre Vasco e Bahia. Mas o vídeo de agora é para a gente falar de outra coisa importante, que é a construção do nosso estádio, né? O Vasco tem o potencial construtivo e aí o Vasco tem que vender o potencial construtivo. E o Vasco parece que vendeu a maior parte, né? Pelo menos 500 milhões, mais de 500 milhões de reais para a empresa chamada SOD Capital. Acho que é assim que fala, SOD Capital. E essa empresa, ela tinha até dia 15 de setembro para fazer o aporte, para pagar o valor do investimento aí dos 500 e poucos milhões. Acontece que a prefeitura ainda não publicou o termo de transferência, o que é normal nesses casos. Então o que o Vasco tinha que fazer? Eu já fiz um vídeo aqui, até falei que estava certo o Vasco. E realmente o correto, o Vasco tinha um contato, assim, apalavrado, né, verbalmente apalavrado com a SOD Capital, de uma exclusividade no potencial construtivo, ou seja, eles vão comprar praticamente todo o potencial construtivo. E aí o Vasco deu essa exclusividade para a SOD Capital. É uma empresa de investimento, não é um fundo imobiliário, é uma empresa de investimento. E aí o Vasco estava apalavrado, eles tinham que aportar até o dia 15 de setembro, mas não fizeram, e o Vasco alegou que eles não fizeram porque a prefeitura ainda não elaborou o termo de transferência. Questão burocrática. Então os caras só vão fazer quando tiver o termo de transferência. Mas o prazo que o Vasco tinha dado terminou no dia 15 de setembro. Nessas situações, o normal é que a empresa, o Vasco exija pelo menos o pagamento de uma parte, um sinal, né? Se ela desistir pela exclusividade. Então o Vasco daria um novo prazo para esperar a confecção do termo de transferência da prefeitura em troca de um sinal, de um valor, já para garantir essa exclusividade. Porém, o jornalista Bruno Braz, se eu não me engano, o nome dele é Bruno Braz, do jornal, do site UOL, né? UOL.com.br, trouxe uma matéria ontem dizendo que o Vasco renovou a exclusividade da SOD Capital com prazo até dia 15 de dezembro. Pô, são 3 meses, né? 15 de outubro, 15 de novembro, são 3 meses a mais de prazo. Ok, mas por que você vai dar um prazo para essa empresa de mais 3 meses se eles não fizeram o que estava combinado no dia 15? Quando eles fecharam lá com o Vasco no prazo de 15 de setembro, não estava, parece, combinado que só se tivesse o termo de transferência. Isso não era condição, né? E se era, o Vasco tem que me explicar. E por que dia 15 de dezembro? Porque 15 de dezembro é o prazo que a prefeitura vai dar o termo de transferência. Ora, já se sabe que a prefeitura vai dar o termo de transferência, é questão burocrática. O Vasco já podia estar vendendo o potencial construtivo e depois dava o documento para os caras. Não tem problema nenhum, pelo menos um aporte de 30%, 40% do valor. Agora a empresa não pagou nada, ou seja, ela não tem o dinheiro dia 15 de setembro, mas vai ter dia 15 de dezembro. Tudo bem, mas o cara está comprando tudo e o Vasco está dando essa exclusividade. Mas o que chama a atenção na matéria do Bruno Braz, e que vai piorar muito essa situação, e é aí que começam as dúvidas, as interrogações, se é que tem mutreta, né? Porque o jornalista escancarou na matéria dele. Ele alega, o jornalista, que existe outra empresa interessada no potencial construtivo do Vasco em também adquirir a mesma porcentagem da SOD Capital. A mesma porcentagem. E que o Vasco negou, não aceitou nem abrir conversa porque já tinha dado a exclusividade. O que é pior é que essa outra empresa, suposta empresa interessada
que o Bruno Braz diz na matéria, estava aparecendo com dinheiro à vista. Porra, por que o Vasco não aceitou o dinheiro à vista? Por que aumentou a exclusividade da Sode Capital? Peraí, a Sode Capital tinha exclusividade até dia 15 de setembro. Se eu tenho um outro interessado que está ventilando com dinheiro à vista, mesmo sem o termo de transferência, já vai me dar os 500 milhões à vista, eu já posso começar minha obra em janeiro? Por que o Vasco está dando exclusividade para a Sode Capital? O que está acontecendo aí? Qual é a transação? Por quê? Tem alguma comissão rolando por fora disso aí que a gente não sabe e vai beneficiar alguém? A Sode Capital, por acaso, é de algum benemérito do Vasco? É de algum amigo do Felipe, de algum amigo do Pedrinho, de algum amigo do Carregal, de algum amigo de alguém da diretoria? Tá esquisito isso aí, cara. Essa história tá esquisita, porque uma coisa eu não tenho ninguém, mas se eu tenho a Sode Capital que diz que ia pagar em setembro e não pagou. Já tinha exclusividade de setembro. Por que eu vou renovar a exclusividade da Sode Capital se eu tenho uma outra empresa que está me oferecendo valor à vista? Tá estranho. Isso não parece ser um bom negócio pro Vasco. Não vou nem conversar com esses caras que querem me dar esse dinheiro à vista, porque eu tenho aquela promessa de dinheiro. Esse aqui tem dinheiro à vista, mas não me interessa. Me interessa é a Sode Capital, que já não cumpriu a palavra no dia 15 de setembro. Eu vou dar mais uma chance para ela. Por quê? Porque eu sou amigo. Alguém tem que me esclarecer isso. Cadê a oposição do Vasco que não pede para esclarecer isso? Ficou esquisito, ficou feio. Se essa matéria é verdadeira do site UOL, e olha que o Bruno Braz é um jornalista que tem responsabilidade. Se isso está correto, se essa apuração dos jornalistas está correta, o Vasco tem que me explicar. Principalmente o seu presidente, o seu Pedrinho. Muita gente comentou no outro vídeo que eu falei da Sode Capital, a Sode Capital não tem nem site, eu pesquisei e tal. Cara, eu fui atrás e tem, eu achei o site da Sode Capital, é isso aí. Mas é um site bem esquisito, né? Porque é um site que diz que a empresa tem 36 anos, mas não mostra o portfólio dessa empresa, não diz quais são os clientes dessa empresa. Quem já fez negócio com a Sode Capital? O que a Sode Capital é? Ela diz que é uma gestora especializada em investimentos alternativos, com foco na criação de valor e abordagem de dono. Pô, eu não entendi nada que essa empresa faz. Não entendi qual é o tipo de laranja que ela vende, cara. Qual é a maçã, qual é a pera que ela vende, qual é a fruta que essa empresa vende. Originamos oportunidades exclusivas com rigor técnico e visão estratégia, buscando sempre maximizar retornos e minimizar riscos. O que essa empresa faz, cara? Ela lava dinheiro? Essa empresa não entendi o que ela faz até agora. Não consegui entender. Uma gestora especializada em investimento alternativo vai comprar o potencial combustível do Vasco para revender, então o Vasco pode vender mais do que os 500 milhões. Estávamos só 500 milhões, você vai dando um mau negócio. Essa história está muito mal contada, cara. Alguém tem que vir do Vasco explicar o porquê da escolha da Sode, se existe uma outra empresa. O jornalista também tem que falar qual é o nome da outra empresa, para não ficar, olha, existe uma outra empresa. Ela também chega e fala, olha, a empresa tal tem uma proposta à vista para o Vasco, e o Vasco está recusando, não aceitou nem abrir conversa porque tem exclusividade com a Sode. Mas a exclusividade venceu no dia 15 de setembro, porra. Que história é essa? Que exclusividade é essa que o Vasco está dando? Por que o Vasco vai dar mais 3 meses para os caras se eu tenho um outro investidor à vista com dinheiro na mão, pô? Meu irmão, olha só, te deixa. Mas você não tem o termo de transferência. Tá, eu não tenho o termo de transferência, mas o cara aqui, ó, eu também não tenho o termo de transferência e o cara aqui quer me dar à vista. Você tem dinheiro ou não tem dinheiro? Se você tem dinheiro, bota o dinheiro agora. Não, eu só vou ter exemplo. Legal, valeu, um abraço. Esse cara tem o dinheiro agora. Eu vou fazer negócio com ele. Se ele não me der o dinheiro, aí eu volto a conversar contigo. Mas porque eu sou o dono do potencial conjuntivo. O terreno é meu, porra. O potencial conjuntivo é meu. A prefeitura vai liberar o termo, com certeza. Não existe dúvida, porque foi criada uma lei. Então é uma questão burocrática. Se não sair agora, sai mês que vem, sai em janeiro. Mas vai sair o termo de transferência. Tanto é que a outra empresa está acenando com valor à vista, 100% à vista. Por que eu não vou receber esse dinheiro para dar uma exclusividade de 3 mil? Olha, está muito estranho, muito esquisito isso. Os jornalistas que são vascaínos têm que apurar isso e entender que história é essa. Se você acompanha aqui o canal, que eu vou ficar acompanhando essa notícia. Sempre que tiver essa notícia dessa Sode Capital, a gente vai ficar de olho aí, ver o que está acontecendo, se vai ter desdobramento, se o jornalista lá do site do UOL vai trazer mais desdobramento dessa história. Vamos ficar de olho nisso, porque, ó, tá fedendo, hein? Tá um cheirinho de maracutaia, tá um cheirinho de mutreta, tá feia a coisa. O presidente Vasco tinha que vir a público, ou o Carregal, ou o Renato Brito, que é o vice-presidente das obras aí. Alguém tem que vir do Vasco e explicar essa situação. Tá feio, e ó,
O cheiro tá forte, tá fedendo. O negócio tá feio aí. Valeu? Galera, um grande abraço. 1h da tarde tem vídeo aqui no canal O Almoço Gigante, tá bom? Fique com Deus. Fui, até lá. Tchau.